Bom, pessoal, então a gente vai discutir hoje câncer de estômago. Câncer de estômago é um problema importante, né? É uma doença muito prevalente, tá? E assim, ela tem uma distribuição muito heterogênea no mundo. Vocês veem assim, as áreas com maior incidência de câncer de estômago no mundo são esses países aqui do leste da Ásia, China, Japão, Coreia, Rússia. E o Brasil, ele é uma área de incidência intermediária, tá? Mesmo assim, é uma doença importante, né? Esses dados do INCA mostram assim que o tumor de estômago, ele é o terceiro tumor em mortalidade, ele é o terceiro tumor que mais mata no Brasil. Ele é o quinto em incidência e o terceiro que mais mata. Uma coisa importante, sempre que a gente vai falar em câncer de estômago, a gente tem uma ideia assim, que é só adenocarcinoma, mas não é, tá? Isso é uma série ali do próprio hospital, né? Alguns 700 casos que foram operados, uma série aleatória assim de casos, e vocês veem que a grande maioria dos pacientes aqui, 86% dos pacientes eram adenocarcinoma, tá? Mas existem outros tumores, né? O tumor de estroma gastrointestinal, existem os linfomas, os neuroendócrinos e outras situações mais raras, tá? Nesse começo da aula aqui, até por uma questão de prevalência, a gente vai falar mais do adenocarcinoma. Tá? E aí, lá no fim, a gente vai comentar rapidamente alguma coisa sobre os outros tipos histológicos. Até esse nosso número aqui, ele não é bem real. Na população geral, o adenocarcinoma ele é responsável por mais de 95% dos casos. Quando a gente está falando em adenocarcinoma gástrico, cada vez mais a gente tem tido um conceito, tá? Que a gente rotula todos os tumores epiteliais que tem no estômago como adenocarcinoma, mas cada vez mais a gente sabe que existem doenças diferentes. Dentro desse adenocarcinoma, existem pelo menos 3 subtipos de carcinoma gástrico que têm um comportamento bem diferente. Tá? Então, os tumores que se originam próximo da transição esôfago-gástrica são adenocarcinomas. E esse tumor é um tumor que tem aumentado muito. Se vocês forem olhar as estatísticas nos Estados Unidos, ele é um dos tumores que mais aumentou em incidência nas últimas décadas. Tá? E a principal hipótese relacionada a isso é que assim, o problema da obesidade levando ao refluxo, e isso leva então a algumas alterações no epitélio que podem originar o adenocarcinoma. Esses tumores da cárdia, eles também são os que mais estão associados ao tabagismo. Tá? E depois disso a gente tem os tumores que não são na cárdia, que tem 2 grandes grupos, a gente vai falar depois, né? O tipo intestinal e o tipo difuso. Essa é uma classificação que é uma classificação que não é nova, né? Uma classificação antiga da década de 60, né? Que é chamada classificação de Lauren, que a gente depois vai discutir com mais, vai discutir melhor mais adiante um pouco. E outra coisa que se sabe hoje em dia é que até assim a parte molecular, a parte genética, a forma como esses tumores evoluem, ela é bem diferente. Tá? Tem essa referência aqui, né, que explica para quem tiver interesse, né, que a rota molecular, as alterações moleculares, elas são bem diferentes nos 3 tipos de tumor. Tá? Não é o objetivo da gente discutir isso agora. E uma outra coisa importante, né? Aqui é uma série pessoal, né? 700 casos que eu operei. Vocês veem que tem desde tumores muito pequenos, como esse tumor aqui, que foi um achado ocasional. Esse paciente aqui, ele teve uma sorte que ele era daqueles que estavam acostumados a mascar um palito de madeira, e um dia ele ingeriu acidentalmente esse palito e aí foi submetido a uma endoscopia para retirada do corpo estranho. Felizmente ele tinha um endoscopista bem atento e o endoscopista viu essa pequena área de úlcera aqui. Ele fez uma biópsia e a biópsia mostrou que era um adenocarcinoma. Então esse é o menor tumor que eu tenho na minha série, era um tumor de 0,3 centímetros.
e que normalmente esses pacientes com tumores bem iniciais assim, eles têm um prognóstico muito bom. Infelizmente, no nosso dia a dia, a gente está acostumado a ver casos que nem esse, né? Vocês estão vendo aqui um enorme de um tumor, um paciente que já tinha sintomas de anemia, de dor, de perda de peso, e essa é a realidade, tá? Então, esse tumor aqui, normalmente o prognóstico é bem pior do que quando a gente detecta um tumor precocemente. Fatores de risco, tá? Isso é importante. Helicobacter pylori, ele é um fator de risco. Aqui um detalhe, né? Que o Helicobacter pylori, ele é um fator de risco para aqueles tumores do corpo e do antro, tá? Para os tumores da região ali da cárdia, ele parece ser até um fator protetor, tá? Uma dieta rica em alimentos, rica em sal, principalmente, né? É um fator de risco. E uma dieta rica em verduras e frutas é um fator protetor. O tabagismo é um fator de risco para os tumores, principalmente os tumores mais altos no estômago, alcoolismo, a obesidade, a doença do refluxo. Cirurgia gástrica prévia, que é um fator importante, né? Se vocês levarem em conta que até a década de 80 não existiam tratamentos medicamentosos que funcionassem para a úlcera péptica, então tem uma legião de pacientes que até essa época foram operados, fizeram cirurgia para úlcera, e se sabe hoje em dia que esses indivíduos têm um fator de risco mais alto para desenvolver um câncer de estômago. Anemia perniciosa, infecção pelo Epstein-Barr, tipo sanguíneo A presença de pólipos adenomatosos e causas genéticas, né? Cada vez mais a gente sabe que existem algumas famílias que apresentam algumas alterações genéticas que predispõem ao câncer gástrico. Isso não é muito comum, né? Mais de 90% dos casos de tumores de estômago são esporádicos, mas 10% dos pacientes, se a gente for avaliar, a gente vai ver que pode ter um componente genético. Esse é um slide clássico, né, para mostrar isso. Essa é a família do Napoleão Bonaparte, em que ele faleceu de câncer gástrico por volta dos 42, 43 anos. Definitivamente ele teve uma irmã que também morreu de câncer gástrico e o pai morreu de câncer gástrico também jovem, né? Então, sempre que a gente tiver uma sequência de diagnósticos, pelo menos 2 indivíduos com diagnóstico de câncer gástrico abaixo dos 50 anos, a gente tem que suspeitar que possa estar se tratando de uma síndrome familiar. Na família do Napoleão, vocês veem que tem vários outros casos que são suspeitos também. Existem várias classificações do câncer gástrico, do adenocarcinoma gástrico. Eu botei aqui para vocês uma das que é mais utilizada, tá? E quando o endoscopista faz o diagnóstico do adenocarcinoma gástrico, normalmente ele usa essa classificação, que é a classificação de Borman. Só para lembrar que essa classificação é para tumores avançados, né? Para tumores precoces ela não é utilizada, se usa uma classificação japonesa. Mas basicamente o que o endoscopista vai dizer é se o tumor é um tumor polipóide ou vegetante, que seria o tipo 1. Se ele é um tumor ulcerado, ele é o tipo 2. Se ele é um tumor ulcerado, mas com um componente infiltrativo, e essa é a lesão mais encontrada aqui no nosso meio, ele é um Borman 3. E aqueles tumores que são difusamente infiltrativos é o Borman 4. Um exemplo do Borman 4 é o tipo de tumor mais agressivo de todos, né? Esse aqui é um exemplo, vocês estão vendo uma peça. Esse é um paciente que internou por uma hemorragia digestiva, foi feito o diagnóstico de um adenocarcinoma gástrico, ele foi à cirurgia, e se vocês forem olhar aqui, vocês veem que todo o espécime tem câncer de estômago, tá? Então, a limite plástica ela tem essa característica de ser um tumor mais agressivo, tem um prognóstico ruim, e é um exemplo, então, de um tumor totalmente infiltrativo. A classificação de Lauren é outra classificação que é importante, que vocês vão ver nos livros. Ela basicamente divide, então, né, ela é muito importante do ponto de vista epidemiológico, tá? Porque ela divide em 2 tipos, o tipo intestinal e o tipo difuso. Tá? E esses 2 tipos eles têm um comportamento assim bem diferente. O tipo intestinal é o tipo que predomina no Japão, né, e no Brasil ainda é o tipo intestinal. E ele é um fator mais associado assim ao ambiente, né?
está associado a uma atrofia gástrica que leva a uma metaplasia, que pode levar à displasia e aí o câncer. Ele tem um predomínio em homens mais velhos, ele tende a formar glândulas, ele tem uma disseminação mais hematogênica, é mais comum a presença de instabilidade de microsatélites e tem genes, mutações em genes que já são bem conhecidas. Por outro lado, o tipo difuso, né, ele tem esse componente mais familiar, ele é mais comum em mulheres, em pacientes mais jovens, ele está mais associado, então, a células pouco diferenciadas com produção em anel de Sinete e tem essa disseminação mais transmural e linfática. O tipo intestinal, ele vem diminuindo muito nos países desenvolvidos da Europa e nos Estados Unidos, é um tipo que vem diminuindo muito, e o tipo difuso é o tipo que está aumentando a incidência. Quanto à apresentação clínica, né, o tumor de estômago, como quase todos os outros tumores do tubo digestivo, ele tem uma característica de não dar muitos sintomas nos estágios mais precoces. Então, não é incomum o paciente com tumor precoce não ter sintoma. Tá? O paciente tem a lesão e ele praticamente não tem sintoma, ou tem sintomas muito inespecíficos. Né? O paciente às vezes se queixa de um desconforto, de uma dor, uma dispepsia. A perda de peso não é comum, náuseas, vômitos, essas não são queixas muito comuns da gente identificar nos pacientes com tumor precoce. Os casos com tumor avançado, aí já a sintomatologia já é bem mais rica, né? Queixa de dor abdominal, associada com emagrecimento, esses pacientes podem ter massas palpáveis, né? Presença de linfonodos já palpáveis. Se for um tumor na região mais alta, mais próxima ao cardio, o paciente pode ter disfagia. Ascite já é um sinal de doença avançada, vômitos também, tá? Hemorragias, sangramento, anemia e, eventualmente, até icterícia por comprometimento do fígado ou, então, um comprometimento do hilo hepático. Vocês vão ler em livros, né, alguns achados. Esse aqui é o famoso linfonodo de Virchow, né? Isso é uma imagem do New England, mas o linfonodo de Virchow nada mais é que esse linfonodo palpável na fossa supraclavicular esquerda. Tá? Normalmente, quando a gente faz o diagnóstico desse linfonodo, a doença já está num estágio muito avançado. Esse paciente ele já tinha metástases pulmonares e já tinha múltiplas metástases hepáticas. Um outro achado de exame físico, né, a prateleira de Bloomer, é quando a gente faz o toque retal e a gente sente, então, a presença de implantes no fundo de saco. É um outro achado de doença avançada, doença incurável. Esse é o sinal, né? Se chama da irmã Sister Mary Joseph, né? Sister Mary Joseph era a enfermeira dos irmãos Mayo, da Mayo Clinic, e ela que notou que, numa época que não tinha nem endoscopia, nem tomografia, quando os doentes vinham para operar câncer de estômago e já tinham essa invasão, né, esse comprometimento da cicatriz umbilical, normalmente os doentes não conseguiam ser operados. Então, esse caso mostra ali a tomografia, né, mostrando já um implante, isso é um sinal de doença avançada. E um outro sinal de doença avançada é esse aqui, né, uma paciente que havia operado o câncer de estômago e que apresenta essa enorme massa aqui no anexo, né? Então, esse é o famoso tumor descrito por Krukenberg. Né? Krukenberg descreveu inicialmente, então, como uma metástase gástrica nos linfonodos, mas hoje em dia a gente usa esse epônimo para qualquer tumor do trato digestivo que metastatiza para os ovários. Então, o padrão de disseminação do carcinoma gástrico, ele pode invadir através de extensão direta, ele pode invadir outros órgãos, ele pode se disseminar para os linfonodos regionais ou à distância, ele pode se disseminar à distância, principalmente para fígado e pulmão, e a presença de implantes peritoneais, a famosa carcinomatose peritoneal. O estadiamento, esse é o estadiamento clássico, vocês não precisam decorar isso, mas a gente segue o estadiamento do TNM, né, onde o T mostra a invasão da parede do estômago, o N seriam os linfonodos comprometidos e o M a presença ou não de metástase à distância. Importante no adenocarcinoma gástrico é que, assim, quando a gente detecta o tumor ainda no estágio T1, né, ou seja, tumores restritos à mucosa e submucosa,
a gente chama esses pacientes de um adenocarcinoma gástrico precoce. O ideal é que se fizesse o diagnóstico nesse momento, porque a chance de cura desses pacientes é muito maior. A partir do momento que esse tumor invade a camada muscular, a sobrevida em 5 anos, que é próxima dos 90% nos tumores precoces, ela já cai muito, né, para baixo de 40%, 30%, 40% quando o tumor invade a camada muscular. O grande desafio do clínico é esse, né? Como fazer o diagnóstico de uma doença que dá muito pouco sintoma. Se vocês forem ver, os únicos lugares no mundo que conseguem diagnóstico precoce é principalmente Japão e Coreia, onde, devido à alta incidência da doença, são feitos programas de screening. Então, os pacientes são investigados ativamente na busca do diagnóstico. Como é que é a nossa situação, que não é muito diferente do resto do Brasil e de praticamente todo o mundo ocidental, né? Vocês estão vendo o estadiamento T de uma série de 600 casos operados no hospital. Aqui só um detalhe, né? Esses são os pacientes operados, ou seja, dos pacientes não metastáticos que foram atendidos, que a gente tratou com intenção curativa, 75% dos pacientes já eram estágio T3 ou T4, tá? Então, isso mostra por que esse é um tumor que tem um prognóstico tão ruim no nosso meio. Tá? Cerca de 10% dos pacientes eram tumores precoces, o que é igual às taxas da maior parte dos países ocidentais, e menos de 1% tinham tumores in situ ainda passíveis de ser feita a ressecção endoscópica. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, né, de exames laboratoriais, não existe nenhum marcador definitivo, né, para o câncer gástrico, mas a gente tem que fazer sempre uma avaliação laboratorial em busca de algumas alterações que esses pacientes podem apresentar. A anemia é extremamente comum, né, a desnutrição nos pacientes com tumores mais avançados. A gente pode encontrar distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente naqueles que estão vomitando, e alterações de provas de função hepática. Podem ser usados alguns marcadores, como o antígeno carcinoembriônico e o CA19.9, mas eles estão elevados em cerca de metade dos pacientes. Então, não é um marcador assim de excelência. A endoscopia é fundamental, né? A endoscopia ela vai nos dizer onde é que está localizado o tumor, qual é a extensão e permite, então, fazer a biópsia. A partir daí, a gente vai fazer o estadiamento, tá? O estadiamento normalmente a gente faz com tomografia computadorizada, que vai, principalmente nos tumores avançados, vai mostrar o tumor, mas lembrar que um tumor muito inicial, né, os tumores mais precoces, a tomografia pode não mostrar. Se o paciente tiver alguma contraindicação para a tomografia, pode fazer a ressonância. A ecoendoscopia ele é um exame que nos permite identificar com bastante acurácia qual é o grau de envolvimento do tumor na parede, então permite me dizer se é um T1, um T2, um T3, com uma acurácia muito boa. A laparoscopia é um bom exame para avaliar a cavidade peritoneal, para lembrar vocês assim, que se o paciente tiver implantes peritoneais, ele já não vai mais se beneficiar de uma gastrectomia curativa. Então, se eu faço uma laparoscopia e tem carcinomatose peritoneal, esse paciente não vai mais ser indicado à cirurgia, a não ser que ele esteja sangrando ou obstruído, que aí a gente pode discutir uma gastrectomia paliativa no paciente. O PET-CT ele não tem uma boa sensibilidade para o adenocarcinoma gástrico. Como a maior parte dos tumores são produtores de muco, né, esses tumores produtores de muco eles têm uma tendência a não captar bem no PET. Então, o PET ele não é obrigatório quando a gente está tratando um adenocarcinoma gástrico. O tratamento, né? Quando a gente vai olhar assim, a gente vê que nas últimas décadas se conseguiu algumas melhoras, né? A sobrevida em 5 anos, que na década de 70 era em torno de 16%, na década de 80 não mudou muito, mas nos últimos anos se conseguiu praticamente dobrar essa sobrevida em 5 anos. E para o adenocarcinoma gástrico, a cirurgia ela ainda persiste como a única possibilidade de cura. Tá?
é muito improvável que a gente consiga curar um paciente sem ter o tratamento cirúrgico. E se sabe que essa cirurgia ela tem que ser bem feita, ela tem que seguir uma série de regras, né? E hoje em dia se fala cada vez mais que o cirurgião ele é um fator prognóstico. É importante fazer uma cirurgia bem feita. Em quais pacientes que a gente vai indicar cirurgia? A gastrectomia é uma cirurgia de grande porte. Existem alguns pacientes que não têm condições clínicas de fazer a cirurgia. Então, o primeiro ponto é que o paciente tenha um risco cirúrgico aceitável. Tá? Quando a gente vai olhar dentro do estadiamento dos pacientes, aqueles pacientes que são estágio 4, ou seja, os que já têm metástase à distância, eles não são mais, então, passíveis de tratamento cirúrgico curativo. Tá? Existe um outro pequeno grupo, infelizmente pequeno grupo nos países ocidentais, que são os tumores muito iniciais. Tá? Existem alguns tumores muito iniciais cujo tratamento pode ser feito através de uma ressecção endoscópica. Tá? Os japoneses já estabeleceram, existem critérios bem marcados para quem que a gente pode indicar isso, a gente vai falar na sequência. Para quem quiser ter uma ideia assim do que se pensa mais, essa é uma revisão que eu fiz, eu vou disponibilizar no Moodle para vocês esse artigo em que a gente discute com um pouco mais de profundidade, né, como que eu acho que deve ser feito o tratamento cirúrgico desses pacientes. Mas assim, de uma forma resumida, né, a gente vai fazer uma gastrectomia. Se vocês forem ver, a gente normalmente praticamente tem dois tipos de gastrectomia. Ou a gente vai fazer uma gastrectomia parcial, ou a gente vai fazer uma gastrectomia total. Essa gastrectomia proximal aqui, ela não é muito utilizada. Tá? Alguns pacientes com tumores da transição, a gente pode indicar uma gastrectomia proximal, mas é uma cirurgia de exceção. Tá? E existem as gastrectomias estendidas, né, que seriam aqueles tumores que têm invasão do baço, invasão do pâncreas, invasão do lobo esquerdo do fígado, que a gente pode indicar, então, a ressecção do estômago com a ressecção de algum outro órgão que esteja sendo invadido pelo tumor. A linfadenectomia, esse é um slide da Sociedade Japonesa de Tratamento do Câncer Gástrico. Câncer gástrico é um problema de saúde pública no Japão, é uma das maiores causas de mortalidade. E eles estudam muito essa questão dos linfonodos. Tá? E hoje em dia existem guidelines, eles classificaram, né? Isso, claro que vocês não precisam saber isso, mas quem trata câncer de estômago tem que entender como é que é essa classificação dos linfonodos. E hoje em dia, conforme a localização do tumor, conforme o tipo de gastrectomia que a gente vai fazer, a gente tem que ressecar, saber quais são as estações linfonodais que devem ser ressecadas. Ali no artigo eu explico com mais detalhe para quem tiver interesse nesse assunto. Ressecção endoscópica. Para quem que a gente vai indicar ressecção endoscópica? Tá? Existem uma série de critérios. Né? O primeiro critério, esse tumor ele tem que estar restrito à mucosa. Tá? Ele não pode ser maior do que 2 centímetros. Idealmente tem que ser tumores bem ou moderadamente diferenciados. E não pode ser tumor ulcerado. Por isso que aquele caso bem pequeno que eu mostrei ali para vocês, com 0,3 centímetros, né, com 3 milímetros, como ele era uma úlcera, ele não foi indicado a ressecção endoscópica. Mas quando a gente consegue botar um paciente dentro desses critérios aqui, normalmente a taxa de cura é bem alta, tá? Acima de 98%, 99%. E a gente evita, então, de fazer uma cirurgia, que é a gastrectomia, que pode ser uma cirurgia mutiladora, associada com algumas complicações. Na doença metastática, quando a gente faz a identificação de uma metástase, como esse caso aqui, uma metástase hepática, ou esse caso aqui com pequenos implantes peritoneais, sempre houve uma dúvida, né, se era melhor fazer só a quimioterapia paliativa ou se a gastrectomia paliativa teria algum efeito. Tá? Hoje em dia existe a resposta para isso, né? Esse é um trabalho muito bem feito, né? Quem tiver interesse no assunto vale a pena ler. É o Regata Trial, feito no Japão, em que eles pegaram pacientes que tinham tumores de estômago com uma metástase que não estivessem nem obstruídos,
nem sangrando, e randomizaram em 2 grupos. Um grupo só quimioterapia, um grupo foi a cirurgia e depois quimioterapia. Esse estudo ele teve que ser interrompido porque o grupo da cirurgia foi bem pior que o grupo que só fazia quimioterapia paliativa. Tá? Então, praticamente, hoje em dia, a gente tem essa resposta, né? Se o paciente não tiver muito sintomático, não tiver obstruído ou não tiver sangrando, a quimioterapia isolada é melhor do que o procedimento cirúrgico. Então, como é que a gente trata o câncer de estômago, né? Normalmente, tendo todas as condições, a gente faz essa avaliação com endoscopia e, se for possível, o ultrassom endoscópico, e a gente vai dividir em 2 grupos. Se o paciente for um T1 ou T2, normalmente N0, né, sem evidência de linfonodos, normalmente ele vai para a cirurgia de princípio. Se ele for um T2 ou T3, né, independente do N, um T2 com linfonodo positivo, ou T3 ou acima, a gente normalmente faz uma laparoscopia diagnóstica. Tá? Se essa laparoscopia e o estadiamento com tomografia mostrarem que o doente já é metastático, esse doente vai para a quimioterapia paliativa. Se ele não for metastático, ele vai para tratamento multidisciplinar. Se vocês forem ver na literatura, existem inúmeros trabalhos, tá? Inúmeros trabalhos com vários tipos de tratamento multidisciplinar, combinando a cirurgia com quimio e radioterapia. De novo aqui, se alguém tiver interesse, né, esse é um trabalho que eu e a doutora Luciana, da Oncologia, a gente fez, a gente revisa esses trabalhos, né, e vocês veem que tem muitas alternativas, inclusive, hoje em dia, dependendo do lugar do mundo, o tratamento é diferente. Tá? Mas é importante vocês saberem, até porque vocês vão ouvir nas discussões de caso, né? O primeiro trabalho que mostrou que havia algum tipo de tratamento superior à cirurgia isolada foi publicado por esse autor, então é conhecido como McDonald, né? Que ele fez uma comparação. Ele pegou um grupo de pacientes que foram à cirurgia e outro grupo de pacientes que foi à cirurgia e depois fez químio e radioterapia. Então, somente em 2001, né, que houve um trabalho que mostrou que havia vantagem, então, de fazer algum tipo de trabalho combinado. O problema é que esses pacientes, depois de uma gastrectomia, principalmente os pacientes que fazem gastrectomia total, é muito difícil eles conseguirem fazer a quimio e radioterapia. Um outro trabalho que é muito famoso, vocês vão ouvir falar, que é o MAGIC, né? Esse é um trabalho feito na Europa, em que a proposta foi um pouco diferente. A proposta foi fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Então, a proposta era fazer quimioterapia, operar os pacientes e depois complementar com mais quimioterapia. E esse trabalho também foi muito significativo. Vocês estão vendo aqui que a sobrevida dos pacientes que fizeram o tratamento combinado foi melhor do que a dos que somente foram operados. Tá? E os japoneses, que relutaram um pouco mais, né, que eles acreditavam que a cirurgia estendida era o suficiente, a partir desse trabalho aqui, né, em que comparou um grupo que fez cirurgia com um grupo que fez cirurgia e quimioterapia adjuvante, o resultado foi melhor para o grupo que fez o tratamento adjuvante. Então, vocês veem que hoje em dia, com exceção dos pacientes que têm tumor precoce, praticamente todos os outros vão ter que fazer algum tipo de tratamento combinado. Então, de recomendações para o tratamento para adenocarcinoma gástrico, a gente procura individualizar o tratamento, né? Tentar ajustar o melhor tratamento para o paciente. É importante fazer um estadiamento pré-operatório bem rigoroso. Se for operar, é importante que se faça a ressecção completa do tumor. Procurar evitar a cirurgia nos pacientes com doença disseminada, a não ser que os doentes realmente tenham alguma complicação mais grave. A gente procura evitar aquelas grandes ressecções com retirada de pâncreas e baço, a não ser que o paciente tenha invasão desses órgãos. É importante ter uma análise bem cuidadosa das margens, né? E o fundamental é isso, né? Trabalhar integrado, cirurgião, oncologista, patologista. E tem saído nos últimos anos, principalmente trabalhos feitos no Japão, na Coreia e na China, trabalhos prospectivos, randomizados, bem controlados, que têm nos dado uma série de respostas a algumas dúvidas que se tem.
Aqui, rapidamente, né, só para vocês saberem, até porque são assuntos que estão bem na moda e podem cair na prova, né? Existem outros tipos de tumores que são diagnosticados no estômago. O tumor do estroma gastrointestinal, o GIST, ele é um tumor que não tem origem na mucosa, a origem dele é no estroma gástrico, e o estômago é o local mais comum. Tá? Então, essa imagem mostra aqui, importante é que vocês vão ver, ó, que a mucosa desse paciente aqui está normal. Então, se o endoscopista vem aqui e faz uma biópsia da mucosa, vai vir como um diagnóstico normal. Tá? Então, normalmente a gente faz, essa é uma boa indicação para fazer a ecoendoscopia. A ecoendoscopia determina em qual é a camada da parede que está a origem e pode fazer uma punção para tentar fazer o diagnóstico. O diagnóstico desses tumores ele é feito através da imunistoquímica, com a mutação de alguns genes que são bem conhecidos, né? O mais famoso é o c-KIT, o CD117. O tratamento dos gistes ele é eminentemente cirúrgico, a não ser nos pacientes que tenham casos já muito avançados ou tumores metastáticos, em que aí se usa essa droga, né, que é o imatinib. E esse tumor aqui, ele também, eu tenho visto questões de prova, o prognóstico desses tumores, eles são um pouco diferentes dos que a gente está acostumado a usar. Tá? Os principais fatores prognósticos para um tumor de estroma gastrointestinal é o tamanho, tá? Os tumores maiores têm o pior prognóstico, e o índice mitótico. Tá? Então, não é comum, por exemplo, comprometimento linfonodal, e quando eles têm metástase à distância, a gente considera esses tumores também incuráveis e o tratamento é feito com imatinib. Aqui tem um exemplo, né? Vocês estão vendo um enorme tumor que comprometia praticamente todo o estômago e o cólon transverso. Né? Então, a imagem da tomografia ela é bem característica. Esse paciente ele usou o imatinib adjuvante, né? Houve uma certa resposta ao tratamento com o imatinib e depois o paciente foi operado. Os tumores neuroendócrinos também, eles não são infrequentes, a gente diagnostica com uma certa frequência. É importante vocês saberem que existem 3 tipos, né? Alguns classificam em 4, mas a maior parte dos livros classifica em 3 tipos. O tipo 1 é aquele tipo associado com uma gastrite atrófica crônica, que leva ao aumento da gastrina, e aí formam os tumores neuroendócrinos. O tipo 2 ele é o mais raro, ele é o tipo que também é associado com o aumento da gastrina, mas normalmente é associado então com um tumor, né? E chamado tumor de Zollinger-Ellison. E os tumores do tipo 3, eles têm um comportamento, eles são tumores mais esporádicos, eles não têm relação com a gastrina e eles têm um comportamento mais parecido com o adenocarcinoma. E por último, os linfomas. Os linfomas até a década de 90 eram de tratamento cirúrgico, mas hoje em dia a maior parte dos linfomas gástricos eles não são mais tratados com cirurgia. E também aqui é um mundo enorme, né? Mas eu botei uma grande divisão que tem aqui, que são os tumores associados à mucosa, que são tumores que são associados à infecção pelo Helicobacter pylori. E aqui tem uma curiosidade, né? Se for um tumor inicial, a gente tratando o Helicobacter pylori, muitas vezes esse tumor responde ao tratamento. Então, às vezes, a gente consegue tratar um tumor com um antibiótico. E os linfomas não Maut, que tem uma ampla gama de tumores também. O prognóstico vai depender do estágio, vai depender do tipo de célula, e o tratamento normalmente ele é feito com químio e ou radioterapia, e a cirurgia fica então reservada somente para os casos de insucesso. Ok, pessoal? Eu vou deixar disponibilizado então a aula para vocês e os artigos.